Glória a Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã, a cada um de vocês que está na sua casa, que está no seu quarto, que está, de alguma forma, conectado conosco neste momento. Quero agradecer a você por você abrir não só a porta da sua casa, mas o seu coração para receber a palavra, para receber aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Enche o seu coração de expectativa, enche o seu coração de fé, creia que Ele vai falar com você, creia, porque tem um Espírito Santo que está sobre a nossa vida, que habita em você, que habita em cada um de nós. Ele conhece a sua necessidade e Ele é poderoso para mover aqui, onde nós estamos, para falar com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você para nós meditarmos nesta noite na primeira carta de Pedro. Temos uma palavra muito abençoada, uma palavra que com certeza você conhece, mas uma palavra muito coloquial e atual para os nossos dias, para esse momento. E não vamos falar de dificuldade ou de momentos de pânico, mas vamos dizer nessa noite que em todo momento Deus tem uma experiência, Deus tem uma palavra, Deus tem algo a nos ensinar. Por isso, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos meditar no verso 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido ou propriedade peculiar de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Uma palavra tão linda, tão profunda, tão abençoadora que o Senhor tem para nós nesta noite. E essa palavra, ou que me chamou a atenção nesses dias, a respeito de quando Pedro diz que nós somos propriedade peculiar, ou povo adquirido de Deus. Nessas últimas semanas, essa particularidade tomou uma outra realidade para a minha vida. E é isso que eu queria compartilhar com você. Porque eu tenho certeza que essa revelação ou essa experiência pode mudar o seu âmbito ou o seu formato espiritual, a forma que você tem vivido com o seu Deus. E quando Pedro diz que nós somos povo adquirido ou propriedade de Deus, ele está falando na literalidade, o fato de sermos propriedade. E propriedade é aquilo que alguém detém. Propriedade pertence a alguém. Propriedade é o fato de você ser, ou alguma coisa ser de alguém. E nesse caso, Pedro está dizendo que nós somos de Deus. Quando o Senhor Jesus resgatou a sua vida, quando o Senhor Jesus alcançou você, Ele te fez propriedade dEle. E talvez nós não entendamos ainda, nós ainda não tivemos a oportunidade de entender a profundidade que isso representa na nossa vida, espiritual e fisicamente falando. Nós pertencemos a alguém e é o nosso Deus. Toda propriedade, ela tem uma escritura, ela tem um titular, ela tem alguém que responde por ela. E eu quero dizer para você que a sua vida, ela pertence a Deus. Ele é o seu titular. E Ele responde por você de uma forma que você não imagina. E entendendo
ou estudando a respeito dessa palavra, Pedro diz algo muito interessante. Quando ele inicia o verso 9, ele diz: vós, porém. Você, porém. E essa preposição, porém, ela traz um despertamento, um questionamento. Por que diz porém? É como se Pedro estivesse fazendo uma comparação ou concluindo um raciocínio. Então, nós precisamos agora entender o propósito dessa carta, entender o que Pedro está comparando, para nós começarmos a entender o que Deus está falando conosco. E tão interessante que os estudiosos falam a respeito da carta de Pedro, diferente das cartas de Paulo, porque Paulo, quando ele escrevia suas cartas, as cartas de Paulo ela tinha um endereçamento, um destinatário específico, uma igreja específica, um povo específico ou uma pessoa específica. Mas as cartas de Pedro, elas são chamadas de carta universal. Sabe o que significa isso? Significa que foram cartas escritas, uma carta escrita, não para uma pessoa ou para uma igreja. Ela foi escrita para toda a igreja. Não há diferença entre os judeus, cristãos e os gentios daquela época. Para nós hoje, ela pertence a nós, chegou a nós, não tem diferença. Essa carta nos pertence, por isso ela fala tanto da nossa vida. E Pedro escreve essa carta com um propósito. Na maioria das cartas tem o propósito de doutrinar e de levar uma experiência prática da vida cristã. E Pedro, na essência do propósito dessa carta, ele vem advertir ou exortar aos cristãos a necessidade de permanecer na fé. Ele vem nos firmar a entendermos a salvação e o posicionamento que nós ocupamos em Deus. E, acima de tudo, vem nos incentivar a ocuparmos ou nos posicionarmos a uma conduta cristã. Veja bem, você foi chamado e escolhido. Foi te dado a oportunidade de uma nova vida. E Pedro vem te fortalecer nisso, nesse tesouro que você recebeu. Mas, acima de tudo, te posicionar na conduta que nós precisamos viver como cristão. Isso é maravilhoso. Em todo o contexto do capítulo 2, Pedro vem trazendo esses papéis de posição. E ele começa nos fazendo entender a posição que nós obtínhamos antes, a posição que nós tínhamos antes. Antes do quê? Antes de conhecer a Cristo. E ele veio nos lembrar, e isso é muito importante de nós entendermos. No verso 1 diz assim, capítulo 2, verso 1, deixando, pois, toda a malícia, engano, fingimentos e toda sorte de maledicência. Nessa fala de Pedro, ele diz assim, olha, esse era o papel que nós ocupávamos antes. O papel de quem era apegado ao pecado, o papel de quem era apegado ao engano. Esse lugar nós devemos deixar de uma vez por todas. E aí Pedro constrói, argumentando a necessidade de nós deixarmos este lugar, sabe por quê? Porque no verso 3 ele diz assim, porque agora já provaste que o Senhor é bom. Ou seja, agora nós já conhecemos a bondade do Senhor. Agora nós já conhecemos a salvação do Senhor. Agora nós já não vivemos mais naquele mundo. Ou você é como vive uma relação com a igreja e com o Senhor, como aquele que vai no supermercado, pega o que precisa e volta para sua casa, consome tudo e depois, quando precisa, volta lá e compra de novo o que você quer. Não.
Não é assim a nossa vida com o Senhor. Não somos aqueles que vamos atrás do Senhor só para comprar o que precisamos. A nossa vida com o Senhor, que Pedro nos ensina nesta noite, é uma vida de comprometimento, é uma vida de entrega, uma vida de conduta. E agora, quantas coisas boas que Deus já fez na sua vida? Você consegue fazer uma retrospectiva no seu coração e pensar neste momento quantas coisas boas que Deus já fez por você? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos milagres, quanta bondade você já viu da parte de Deus para com a sua vida. Então agora que você já conheceu tanta bondade, é o momento de uma vez por todas você entender, nós entendermos essa nova conduta que nós temos que viver. Essa posição que verdadeiramente nós ocupamos hoje. E Pedro vem e nos leva agora, nos transporta para essa nova posição. Verso 9. Você, porém, agora, que você já não vive mais na posição passada, que você já conhece a bondade do seu Deus, agora, sabe o que você é? Você é geração eleita. Você é o sacerdócio real. Você é nação santa. E o mais lindo, você é propriedade peculiar de Deus. E o fato de você ser propriedade, de você pertencer a Deus, literalmente falando, dessa posição que você ocupa em Deus. Então nós não temos mais uma vida, ou não vivemos mais uma vida aleatória, como se ninguém fosse dono de você, ou como se você tivesse vários donos. Não, você tem um só dono, que é Deus. E você precisa entender que esse dono tem você, como Pedro mesmo diz, como uma casa espiritual de Deus. E Paulo diz tantas vezes que nós somos templo onde habita Deus. Você não é só uma propriedade, mas o Senhor te tem como uma casa que é dele. E sabe o que ele faz com essa casa? Ele constrói, edifica e coloca dentro dela a presença dele. Coloca dentro dela o que é mais lindo, que é a porção do Espírito dele que habita em nós. Um dos propósitos para nós sermos. Mas enquanto patrimônio, esse é um lado de ser o patrimônio, a casa de Deus. Mas o outro lado que eu quero trazer para você nessa noite é que nós entendamos que, como nós somos propriedade de alguém, e toda pessoa que tem uma casa, ou que tem um carro, ou que tem um patrimônio, ele cuida do patrimônio que tem, não é verdade? Ou você deixa a sua casa se deteriorar? Ou quando a sua casa precisa de algum reparo, quando a sua casa precisa de alguma necessidade, você deixa ela para outra pessoa cuidar? Não, a casa é sua. Quem faz os reparos nela, quem cuida dela é você, que é o dono. E na nossa vida não é diferente. Nós temos um dono que é Deus. Talvez você não veja os cuidados de Deus, ou você não conseguiu perceber o cuidado que esse dono tem sobre a sua vida. E nessa semana eu vivi essa experiência que Deus falou tão forte comigo a respeito do fato de Ele ser dono e desse cuidado que Ele tem, que eu quero compartilhar com você. Na semana passada, na quarta-feira passada, eu comecei a passar mal, comecei a tossir muito, uma tosse seca, uma tosse diferente. E na quinta-feira foram agravando os sintomas. E eu sei que na sexta-feira eu amanheci, além da tosse, com muita falta de ar. Muita falta de ar. Uma coisa fora do comum que eu nunca tinha vivido antes. E essa falta de ar começou a trazer muita fadiga, muita fraqueza, muito mal-estar, muita dor. E era uma coisa impressionante, mas os meus olhos
viam que o que eu estava sentindo e os sintomas de tudo que o meu organismo estava sentindo era semelhante a tudo que se colocava dos sintomas que o vírus do Covid-19 proporciona no corpo de uma pessoa. Então, isso veio como um estrondo no meu coração, que trouxe medo, que trouxe de alguma forma uma certa insegurança por um lado, mas por outro lado uma confiança muito grande de que Deus estava cuidando, Deus estava no controle. E permaneci calma quando foi na sexta-feira, quando eu percebi, né, que não estava normal. A gente conhece, cada um conhece o seu organismo, né, pede para Deus mostrar, a gente sabe quando não está normal. E compartilhei com meu esposo, e Deus levantou a minha irmã também lá no Mato Grosso, compartilhei com ela e ela começou a me acompanhar. E nós entendemos que era melhor procurar a unidade de competência, né, pelo telefone, para explicar o que estava acontecendo, para ver qual posição, qual procedimento tomar. E diante da ligação, o procedimento orientado foi que nós procurássemos uma unidade de pronto atendimento. E nos foi encaminhado para um lugar, e na sexta-feira à tarde meu esposo foi comigo, me levou a essa unidade, e eu já sentindo muita tosse, muita falta de ar, e fui encaminhada para o médico. E diante da análise clínica do médico, análise ocular, né, que ele fez naquele momento, e dos sintomas e dos batimentos, tudo que levou ele a considerar a possibilidade de eu estar com o vírus. Inclusive, ele receitou, pediu a necessidade que eu fizesse o teste, além do raio-x, além do exame de sangue. Mas, enfim, eu consegui naquele dia fazer o exame de sangue, mas não consegui fazer o teste, não consegui fazer o raio-x, e muito cansada, nós voltamos para casa, já tomando a medicação. E passou a sexta-feira à noite, passou o sábado, e quando foi no sábado, a situação agravou. Fiquei com muito mais falta de ar, muito mais fraqueza e cansaço. Mas, por outro lado, eu não tinha força, nem vontade de buscar uma ajuda médica ou realizar aqueles exames naquele momento. Era como se o meu organismo estivesse vivendo uma guerra por dentro de mim. Era como se o meu organismo estivesse se esforçando para reagir. E no sábado à noite, diante de muito pânico, medo e muita fraqueza, cansaço, já insuportável, eu já não tinha força mais de puxar o ar, e eu pedi para o meu esposo orasse por mim. E ele colocou a mão na minha cabeça e ele repreendeu mais uma vez, orando. Ele falou assim: Senhor, eu não aceito, porque a minha esposa é templo do Senhor, porque ela é a tua casa, e eu não aceito isso na vida dela. E aquela palavra me chamou a atenção, e eu sabia que Deus tinham outras pessoas orando por mim, pessoas que eu nem conheço, a minha irmã orando, e nós, nesse clamor de oração, quando eu fui para o meu quarto, já tomando os cuidados, orientados pelo médico, ficando no quarto separado, distante das crianças, usando máscara, todos os cuidados, porque até então nós não tínhamos certeza do que estava acontecendo. Eu sei que naquele sábado à noite, na hora do meu maior desespero, eu olhei para dentro de mim, sabe aquele momento que é só você e Deus? E olhei para o meu coração e disse: Deus, só o Senhor sabe o que exatamente está acontecendo comigo. Só o Senhor sabe como eu estou e o que eu estou sentindo. Mas também, Senhor, por outro lado, acima de qualquer médico, acima de qualquer coisa, o Senhor é o meu dono. Porque na sua palavra diz que eu sou propriedade peculiar do Senhor. Por isso, se o Senhor é o meu dono, o Senhor toma conta de mim agora. E eu orei com toda a sinceridade do meu coração, pedindo para Deus me livrar daquele flagelo,
pedindo para Deus para que, se não fosse Ele naquela noite, eu não ia conseguir dormir, pedindo para Deus que Ele mudasse a situação, porque uma palavra que meu esposo me fez lembrar: eu era templo dele. Você pertence a alguém, nós pertencemos a alguém, nós não estamos desamparados ou vivendo uma vida aleatória. E aquela noite, desde a quarta-feira, foi a noite que eu melhor dormi um sono profundo. E quando eu acordei, eu percebi que havia mudado algo. Eu já não sentia mais como se houvesse uma guerra dentro de mim, mas eu senti que algo mudou, os sintomas mudaram, as dores mudaram de lugar. Agora eu estava sentindo dor no peito muito grande e dor no pulmão. E nós fomos encaminhados para outra unidade. Lá, refizemos o exame de sangue novamente. Foi feito o raio-x. E a conclusão do médico, diante do primeiro exame laboratorial para o segundo, ele avaliou que, se estaria havendo algum tipo de infecção causada por vírus, de alguma forma, ela mudou. Agora o quadro era só de uma pneumonia, uma infecção nos pulmões. Naquele momento que o médico falou aquilo, trouxe um alívio tão grande, porque eu vi, e a única coisa que eu pedi para Deus, eu falei: Deus, eu sei que algo não está certo, mas o Senhor vai mover e nos dar uma direção para que realmente nós saibamos o que está acontecendo e possa proporcionar que, através da sabedoria daquele médico, através desse exame, nós pudéssemos caminhar para um caminho de melhora. E assim foi feito. Foram mudadas a medicação, a situação, o quadro, Deus mudou. Não sei o que era, mas eu sei que o pânico e o desespero não foi suficiente para poder trazer uma situação de tragédia, de medo, de falar: não, todo mundo tem isso, eu devo estar também. Não. Na hora do desespero, o Espírito Santo te acalma. O Espírito Santo move, ele abre os caminhos aonde você não imagina. Ele trabalha na situação de forma que às vezes você não enxerga. Sabe por quê? Porque ele é o seu dono. Você é propriedade de Deus. E Deus cuida de você e faz sobre a sua vida da forma que você não imagina. Mas você pode ter certeza que no momento da sua maior necessidade, ele demonstra com todo o braço forte o que é o fato dele ser o seu dono. E naquele domingo, foi isso que nós sentimos. Um âmbito de alívio e de alegria por saber que a situação que parecia pior, Deus moveu. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu estou curada, eu estou bem, respirando, meus pulmões estão bem, já não estou mais tossindo. Deus moveu com todo o cuidado e zelo, protegendo por aquele ou por aqueles a qual Ele é o proprietário. E quando o Senhor falou essa palavra ao meu coração, naquele sábado à noite, para que eu acalmasse que Ele era o meu dono, trouxe um refrigério, uma revelação e um entendimento novo a respeito disso, do que é nós pertencermos a alguém. E Pedro nos fala, nos lembra dessa posição. Mas sabe o que mais interessante? É que uns dias atrás, uma semana antes de tudo isso acontecer, o Espírito Santo me passou uma mensagem ao meu coração, dizendo que naqueles dias era necessário se firmar mais em oração, para que houvesse um fortalecimento, para passar pelas circunstâncias que iam de vir.
E eu fiquei com aquilo, pensando a respeito daquilo, até imaginei que fosse coisas, né, no nosso país, na nossa cidade. Não pensei que seria uma situação comigo ou na nossa casa, mas o fato é que sim, intensifiquei a oração, a palavra. Sabe por quê? Porque na hora da sua necessidade, o que vai te fazer diferença, ou uma das formas de você ser fortalecido para enfrentar, seja uma circunstância na sua saúde, seja uma circunstância na sua área financeira, seja uma circunstância no seu casamento. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando, mas eu sei que na hora de uma circunstância, o que vai fazer diferença na sua vida é a sua fé. E é a fé que vem através da oração. A oração, uma vida de oração, e Paulo nos diz lá em Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, ele diz assim: perseverai na oração. Oração não é algo que você usa só para pedir coisas para Deus. Oração não é só no momento de necessidade. A oração que nós precisamos ter enquanto cristão é uma vida de comunhão e de busca. Às vezes você não vai orar pedindo, mas você vai orar adorando, você vai adorar agradecendo, você vai adorar pedindo fortalecimento, pedindo paz, pedindo sabedoria, e nós precisamos perseverar nessa constância. Não uma constância de uma vida de pedinte, porque na hora da sua necessidade, não é uma vida de pedinte, uma vida supérflua espiritualmente falando, mas é uma vida de fortalecimento que vai fazer a diferença. E essa necessidade de nós perseverarmos em oração é porque todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Bem disse o Senhor Jesus, como uma advertência para nós, que no mundo nós teríamos aflição, mas o bom ânimo ou a fé que vem na nossa vida, no nosso coração, é que vai nos fazer vencer. Por isso a necessidade de nós estarmos constantemente buscando ao Senhor em oração. E Paulo fala algo interessante na segunda carta de Coríntios. Abre a sua Bíblia, se estiver na sua casa. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corações. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, porque a vida de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera não a morte, mas a vida. A necessidade de nós estarmos cheios de Deus, com o coração cheio de fé, uma vida de busca, é porque na hora da adversidade não é ela que vai te destruir, mas é a vida de Deus que está dentro de você que vai sobressair, que precisa sobressair, porque você tem virtude dentro de você. Há uma virtude, há um poder da vida de Deus que está dentro de você e que precisa ser manifesto. E é essa virtude do Espírito Santo dentro de você que te faz vencer no momento de dificuldade. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo da circunstância. É claro que nós estamos vivendo circunstância de perplexidade, sim, não é algo normal. Mas se você for olhar para a história da Bíblia e do povo de Deus, quantas situações difíceis e fora da normalidade o povo de Deus já viveu. E em todas elas, Deus deu livramento, Deus deu escape, Deus deu fortalecimento. E glória a Deus, porque você
pode dizer que você é povo de Deus, que você tem virtude dentro de você. Faça uma reflexão. Pense naqueles que não têm a oportunidade de ter essa virtude que você tem. Pense naqueles que não têm a esperança e a fé que você tem a oportunidade de ter dentro de você. Se às vezes no nosso coração nós somos surpreendidos pela perplexidade, e nós tendo a virtude, o Espírito, imagina aqueles que não têm essa esperança que se apegar. Olha a situação do coração, olha a situação do desespero, ficar à mercê, confiando somente naquilo que a medicina ou naquilo que as assistências de saúde pode dar, isso é muito pouco, porém é necessário, mas é muito pouco para o tamanho do poder de Deus. E na hora dessa necessidade e dentro dessa experiência que eu pude viver, eu observei duas coisas que me marcaram muito. A primeira coisa é que na hora da extrema necessidade, daquele momento que é só você e Deus, o que vai fazer a diferença é aquilo que está dentro de você. Por isso, lá em Provérbios tem um versículo que eu levo no meu coração constantemente. E eu quero compartilhar com você nesse momento. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou seja, é do seu coração, é do seu interior que procede a vida de Deus. Por isso, guarde o seu coração, principalmente nesses dias. Guarde o seu coração de tantas notícias que trazem medo, que trazem pânico. Sabe por quê? Porque na hora da sua necessidade, não são essas notícias que vão te salvar. Na hora da sua necessidade, é a palavra de Deus plantada no seu coração. Na hora da sua necessidade, é a sua fé dentro do seu coração, a sua confiança em Deus que vai fazer toda a diferença. E eu vejo essa enfermidade como um laço de morte, ou uma onda de morte, um espírito de morte que vem sobre a humanidade, mas ela não vem somente para trazer a enfermidade física. Ela vem para assolar a fé. E muitas vezes nós vemos a fé no nosso meio, porque a fé, quando ela vem para uma linha contrária àquilo que a palavra diz que a fé deve ser, ela, ao invés de proporcionar a confiança, ela proporciona o medo. E ficam todos numa expectativa, como se estivesse esperando a piora da situação. E gera aquela fé contrária, trazendo a morte, trazendo a enfermidade, uma expectativa ruim. E às vezes é isso que o diabo quer. Ao invés de nós nos posicionarmos a cada dia em oração, crendo que Deus está mudando, crendo que o cenário é perplexo, mas Deus está movendo nas regiões espirituais, crendo que Deus está movendo sobre a nossa nação, sobre tantas nações sendo assoladas, crendo que Deus vai mover sobre a sua cidade, sobre a nossa cidade, trazendo um direcionamento e trazendo dias de mudança. É nisso que nós precisamos confiar. E não nos preparar e preparar o nosso coração de uma fé contrária, como se estivesse esperando sim a situação agravar. Não, não é isso. Não é para isso que serve o nosso coração. O coração de um templo onde habita Deus é um coração que é guardado de toda ira, de todo ódio, de toda sujeira, e é um coração onde opera vida, aonde opera virtude, aonde há a presença de Deus. E é isso que vai salvar a sua vida, e é isso que tem o poder de salvar a sua família. Amém? E a segunda coisa tão importante que o Espírito Santo me mostrou, a convicção, essa convicção de quem você é em Deus.
Essa convicção, ela precisa ficar estabelecida como uma certeza dentro de você, assim como a certeza que você tem da salvação. Você não pode viver uma vida cristã como se tivesse dúvida a respeito da sua salvação. Assim como você não pode viver uma vida cristã como se não soubesse quem você é em Deus, a posição que você ocupa em Deus. Senão qualquer vento de tribulação tem o poder de te abalar, tem o poder de te destruir. E Pedro diz, categoricamente, no verso 9, da primeira carta de Pedro, você é, eu sou, nós somos propriedade peculiar, ou povo adquirido de Deus. O Senhor te adquiriu de uma vez por todas, e não há nada que possa te tirar dessa posição. Mas você pode me dizer que às vezes você não se sente cuidado, você não se sente tão pertencente a Deus assim, se podemos dizer. Mas, de repente, você não está deixando Deus cuidar de você. Às vezes você quer lutar e continua lutando com a força do seu braço. E sabe o que Pedro diz no capítulo 5, verso 7? Ele fala assim, lançai, ou seja, entregai sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de você. Então, toda a angústia, a preocupação, todo o cuidado que você tem tido demasiado pela sua vida, principalmente os homens, né, os responsáveis pelo lar, que tem que trazer o suprimento, que tem que trazer a provisão, que andam dias de angústia e preocupação. Lança sobre Deus essa preocupação, essa angústia, deixa Ele cuidar, deixa Ele trazer a saída, deixa Ele trazer o escape, a direção para você. Não é tempo de se desesperar, mas é tempo de se apegar confiadamente nessa promessa que Ele tem cuidado de nós. E esse cuidado, ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Mas você diz, ou você pensa, lá no seu coração. E agora eu quero me voltar especificamente a essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. E no seu íntimo você sabe que talvez essa posição em Deus, você não sabe se Deus é o seu dono, ou se às vezes tem outros donos que estão exercendo poder sobre a sua vida. Às vezes você tem essa confusão, você não é de Deus totalmente, então Deus não vai cuidar de você totalmente. Mas a sua posição em Deus não mudou. Mas sabe o que às vezes pode mudar? É o lugar onde nós estamos. Porque na palavra diz que antes nós não éramos povo. E a nossa posição era uma posição quem vivia uma conduta de pecado ou uma vida aleatória à palavra. Mas agora que nós somos salvos e fomos alcançados por Deus, a posição que nós precisamos ocupar é uma posição de santidade. É uma posição de uma conduta cristã que anda em direção, em alinhamento à palavra de Deus. E se você anda distante de Deus, se você anda distante do seu dono, ocupando uma posição que você já não deveria mais ocupar, isso sim pode te trazer insegurança. Isso sim pode te trazer medo. E isso sim pode, sim, roubar a sua fé e te atrapalhar muito na hora da sua necessidade. Mas sabe que nós descobrimos? O tamanho da misericórdia e do amor desse Deus. É uma misericórdia que nos alcança mesmo no mais profundo vale que nós estivermos. E essa misericórdia ela é tão grande e expressada através de uma parábola que Jesus conta e ensina aos seus discípulos, onde fala da parábola da ovelha perdida. Eu sei que você já ouviu a respeito disso.
E lá diz que um homem tinha 100, né, as ovelhas, uma se perdeu. Uma só se perdeu. E ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma só. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra o quanto o comprometimento desse que é o nosso dono, ela se manifesta na hora da necessidade. Porque se você pertence a Ele, Ele é o seu dono, que vai atrás de você, que vai te alcançar, que vai te ajudar e que vai te pegar na hora da sua necessidade. Porque você não é um patrimônio desse mundo, você é um patrimônio de Deus. Por isso, se você esteve, às vezes, no seu caminho, oscilante, andando, aleatório, a palavra de Deus, nós vamos agora com louvor orar ao Senhor. E primeiro eu quero que você que está às vezes com a sua fé ou a sua aliança abalada, a sua aliança distanciada desse Deus, você que às vezes que está com essa posição duvidosa, uma posição que você não deveria mais ocupar, este é o momento de você olhar para dentro de si. Esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você enxergar os valores que são realmente importantes. Esse é o momento de você entender que na hora da sua maior necessidade, não são as redes sociais. Na hora da sua maior necessidade, talvez não serão os médicos, talvez não serão os seus amigos. Na sua maior necessidade, não será a bebida que vai te ajudar. Na hora da sua maior necessidade, quem vai te ajudar é Deus. Aquele que é o seu dono, aquele a qual você pertence e aquele que cuida de você. Por isso, feche o seu olho, feche os seus olhos, volte o seu coração para o Senhor, ore a Ele, peça perdão, porque às vezes a sua vida espiritual ela está tão distante, a sua vida espiritual às vezes foi deixada em segundo plano, e o que está governando a sua vida e o seu coração não é a palavra de Deus. Esse é o momento de você refletir, é o momento de você voltar, é o momento de você reavaliar a sua aliança com aquele que tem o poder de realizar o milagre que você precisa. Tem pessoas nos ouvindo nesta noite que está precisando de um milagre que só Deus pode fazer. E eu peço a você que você feche os teus olhos. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai alcançar o seu coração, trazendo calma, trazendo confiança e respondendo a você que se você voltar o seu coração para Ele, Ele vai e Ele pode realizar este milagre que você precisa. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo nesta noite. Mas nesse momento, Pai querido, nós colocamos diante do Senhor a vida, Senhor amado, daqueles que estavam distantes de Ti, vivendo uma vida aleatória, vivendo, Senhor, um caminho, uma posição que não Te agrada. Senhor, vá ao encontro deles, perdoa-lhes os seus pecados, que a misericórdia do Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa lavá-los com o Teu sangue e firmar os pés de cada um deles. E eu oro, Senhor amado, para que acenda no coração de cada um uma paixão por Ti, uma vontade de Te buscar, de se entregar novamente como no início ao Senhor. E Pai, nós pedimos também em favor daqueles que necessitam de um milagre, Senhor, emergencial, que só o Senhor pode fazer, que o Senhor vá de encontro a essas casas, a essas famílias, que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, Deus, dá o livramento,
Traz, Senhor, à existência aquilo que não existe, ó Deus. Alcança esse coração desesperado. Traz o refrigério, quebra, Senhor amado, todas as hostes malignas que têm trazido tormento, mas que a tua paz possa reinar, que a confiança e a fé possa reinar em cada coração. E nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Nós te agradecemos porque nós cremos, Senhor amado, no teu mover, e que o Senhor está movendo sobre a nossa nação. E nós cremos que toda esta onda, toda essa situação irá passar, e nós sairemos fortalecidos pelo teu poder e pela tua palavra, em nome de Jesus.